do Santos, Bob Marley era. Abraços pro nosso Kleber do áudio que está voltando de férias. Hoje já cantou aqui no meu ouvido. Pode cantar também. Ele me dá várias cantadas no ouvido, Kleber. Viu? Aí, voltou. O pessoal tá voltando das férias. Eu tô achando interessante que hoje é dia 7 de fevereiro. Tem gente o cara voltando tem agora. mais de mês de férias. O cara tem Ontem 40 dias de encontrei férias. ontem Edu Menezes e falei, caraca, irmão. Tem cara que devia desde o ano passado aqui, cara. Acabou o Encontrei brasileiro, o cara sai e ele caramba. volta quando começa o outro brasileiro. Quem pode, né? Impressionante. Bom, tem clássico também lá no Rio de Janeiro, hein? Vamos lá, prováveis, Flamengo e Botafogo, vamos nessa. Teremos cara a cara também? Não, sem face-to-face agora, só um. poxa. Tite, o queridinho, o adorado, o idolatrado, o amor da vida de Rodrigo Bueno, vai levar a campo Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Mengão ainda não desistiu de Léo Ortiz, hein? Tá lá. Ayrton Lucas, o Vinha ainda não vai jogar, mas essa posição aí deve ser do Vinha com o passar do tempo. Gerson e Eric Pulgar. Arrascaeta, aí aquela covardia, né? Arrascaeta, De La Cruz, Everton Cebolinha, Pedro, se não quiser, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, pelo amor de Deus. Vamos pro Botafogo, que tá se reforçando bem, hein? Tô gostando do mercado do Botafogo, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Thiago Nunes vai levar a campo Gatito, é bom saber que eu quero saber, porque assim, o Flamengo venceu o Clássico hoje, é importante para ratificar, ganhou do Vasco e tal, e a gente sabe que se perde o Clássico, o Botafogo já tem alguém, tem pessoas que já vão questionar, principalmente o treinador. O Botafogo é legal para aquela coisa, ganhamos do Flamengo. Para essas coisas que o estadual tá valendo para esses clubes. Aí eu te pergunto, Zé, quem precisa mais da vitória hoje? Você falou, tem jogo. Os dois. Mas é mais o Botafogo, né? Mais o Botafogo. Porque acho que é a grande, vamos dizer assim, né? Os grandes questionamentos dessa equipe do Botafogo são contra os grandes times. Teste de fogo real. O teste de fogo, para você ver realmente a qualidade. O outro jogo estava ganhando, perdeu e tal. Mas agora, esse jogo contra o Flamengo é mais importante ainda. Né? Porque se você empata ganhando um time menor e empata com um time grande, você tem que manter a concentração durante os 90 minutos. Você tem que ser testado dessa forma. Você perde, você toma um gol, como é que você vai reagir, como é que vai ser o posicionamento dos jogadores. Né? Nós temos aí, Maninha, acho que foi o Arthur que fez o gol, o campo ali, mas ele colocou o Tietê, né, no 4-2-3-1 com o Tietê, mas eu acho que vai ser um 4-3-3, voltando com os dois laterais, com os dois pontos aqui para fazer um 4-5-1, para diminuir os espaços, né, dessa equipe do Flamengo, porque se você deixar jogar, os caras tocam a bola com uma facilidade muito grande pela qualidade que tem. A intensidade do jogo do Botafogo para colocar o Flamengo em dificuldades, porque ficar esperando o Flamengo também é o que o Flamengo deseja, né? Tá bom, fica aí tranquilo, a gente vai chegando. Com o time do Tite, o Tite consegue segurar um pouquinho mais essa bola. Então, para o Botafogo, moralmente, não só ponto ou carioca, né, para o campeonato, mas moralmente para o Botafogo, para o vestiário, uma vitória frente ao Flamengo dá uma confiança a mais, porque você começa a entender, é um novo treinador, né? O Thiago está começando agora realmente o trabalho. O ano passado pegou o time cheio de problemas e não conseguiu reverter essa questão emocional. Então agora dá para você começar a ver com esses testes como o Botafogo reage. E por outro lado, você tem que questionar o Tite para ter o equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio que ele tanto fala, defesa, meio campo, ataca, defende, pega a bola, segura. Administra um pouquinho mais, encontra os espaços pela qualidade que tem. Acho que todo jogo do Tite com o Flamengo vai se esperar um Flamengo diferente. Pela quantidade e qualidade de jogadores que ele tem para mudar o jogo. Isso eu não vi até agora. Eu estava esperando mais. Eu vi algumas coisas, tal, mas pelo conhecimento do Tite, pela experiência que ele tem, a gente espera sempre mais esse time do Flamengo. Ô, Fábio, para exorcizar 2023, o Botafogo tem que passar por algumas etapas e processos. Ganhar o Clássico hoje é uma dessas etapas para começar a exorcizar 2023? Acho que principalmente para o torcedor, sim, William. Para a retomada de confiança, né? Para deixar aquele 2023 para trás. Mas assim, se a gente inverter a pergunta, William, para quem a vitória importa mais, para quem o barulho vai ser maior se acontecer uma derrota, eu acho que é para o Flamengo. Tô com o capita nessa. Porque assim, o Flamengo ele é favorito para esse confronto, né? O Flamengo ele é favorito para a maioria dos confrontos que ele vai ter esse ano. Agora, o que vai ser apresentado em campo, isso é uma outra questão. A gente fala o favoritismo pela qualidade e competência de elenco. Então, assim, o Flamengo é muito forte, você olha para o time do Flamengo, os 11, você olha para o banco de reservas, algumas posições ali que o Flamengo tem, peças interessantes no banco de reservas também, e o Botafogo,
pelo que passou ano passado, né? Vem trazendo jogadores, mas são jogadores que estão se encaixando ainda dentro de um processo de trabalho, enfim. Então, eu acho que o Flamengo, por ser favorito, se a vitória não acontecer, eu acho que o barulho é maior, assim. Então, eu jogo o peso maior da vitória em cima do Flamengo. Eu acho que para o Botafogo essa vitória vai trazer confiança, vai sustentar algo que foi construído lá no meio, né, no início, meio de 2023. É bacana vencer o Flamengo, é muito bom vencer o Clássico, mas eu acho que o barulho, ele vai ser maior para uma derrota do Flamengo, se o Flamengo não jogar bem, como aconteceu com o Vasco também. É isso, Capitão. Acho que é isso. O Vasco já foi um confronto que... Foi o primeiro, a gente falou de teste de fogo, foi o primeiro teste de fogo do Flamengo na temporada, no Carioca, e o Flamengo foi reprovado nesse teste, né? Exatamente. Era mais favorito contra o Vasco do que entra hoje, favorito contra o Botafogo, na minha opinião, e não saiu bem. Por isso, mais um resultado, sem ser a vitória, os 3 pontos hoje, contra o Botafogo, eu acho que talvez reverbere pior para o Flamengo uma derrota do que para o Botafogo. O Botafogo ainda não disputou clássicos no Campeonato Carioca, vai ser o primeiro teste. Óbvio que não vai ser interessante se começar largando já contra um rival, perdendo o clássico, mas para o Flamengo acho que pode ser pior a situação. Uma vitória para o Flamengo, legal, vencemos e está tudo certo. Uma vitória para o Botafogo vai dar um ânimo muito maior. Então, hoje, olhando aí, pelo que foi apresentado contra o Vasco, acho que a vitória importa ainda mais para o Flamengo. Porque o Vasco teve seus momentos ali. Teve seus momentos, né? A gente viu o Verratti perdendo gol, o Léo Pereira salvando, apesar do pênalti do O melhor jogador Gabi do Clássico foi, na minha opinião, foi o Léo Pereira. Sem Ele dúvidas, salvou duas bolas em cima da linha. Então, e a o Vasco, expectativa que a mereceu gente vencer. tem em cima desse Flamengo do Tite é muito alta. Apresentou alguma coisa já no finalzinho do ano passado, mas em 2024 é o que o Zé falou. A gente está esperando mais e eu ainda não vi nesse Flamengo. Pode ser uma belíssima oportunidade contra o Botafogo de apresentar o que a gente esperava que fosse apresentado contra o Vasco, por exemplo. A autoridade máxima desse programa para falar desse assunto está ali. Ah, eu tenho até medo. O Rodrigo Bueno falando de Tite. Sim. Aliás, eu tenho muitos fãs, né? São milhões de fãs no Brasil que eu tenho. Milhões? Milhões de fãs, né? E alguns estão bravos comigo porque eu tô criticando um pouco o Tite. Mas, pô, você tá passando pano pro Tite agora? Não aconteceu nada até agora. Eu elogiei ele, que ele pediu Estadual. desculpas, né? Que ele falou que o Carioca era mais forte, depois ele fez uma meia-culpa, pô, fui parcial deu pra na minha entender, análise. né? Você vai ceder à pressão dos fãs? Não, então, quer dizer, eu era advogado do Sampaoli, eu não vou ser advogado do Tite. Vou continuar, prometo a você, meus fãs, vou continuar cobrando o Tite como eu cobro qualquer profissional quando eu acho que merece críticas, né? Você é da acusação nesse caso. É, o procurador ali, né, tal. Então, de fato, o Tite até agora, para mim, não faz um trabalho bacana no Flamengo, não. Eu já falava isso o ano passado, pegando os números, que para mim ele poderia ter brigado pelo título, se o Palmeiras pôde. Por que o Flamengo não podia? Ele teve tempo para isso e perdeu jogos para mim no ano passado que comprometeram a possibilidade do Flamengo campeão. Perdeu para o Santos, que acabou sendo rebaixado, empatou com o Fluminense, que estava na ressaca da Libertadores e quase perdeu. Tomou 3-0 desse Galo do Filipão, que está sendo criticado agora, tomou 3-0 no Maracanã. Então, assim, se você põe no balanço ali e tal, não quis estrear contra o Corinthians aqui, não, porque não estava acertado, mas a gente sabe que no final era melhor, deixa passar. Pecou o Palmeiras no Maracanã. Foi o ponto alto dele. Mas aí você fala, mas ele tá chegando agora só para classificar o time e ele perdeu pro São Paulo na última rodada. Se o Botafogo vencesse, o Botafogo ficava no G4, quase que o Tite perde a vaga no G4. Ele ia disputar a fase inicial de Libertadores, não o Botafogo. Mas tá bom. Aí vira esse ano. Quais são você pega o noticiário. Botafogo quase tudo sai jogador, sai Adrielson, sai Lucas Perry, John Textor responde aqui, bababá. O noticiário não estava muito positivo, o torcedor alvinegro chateado ainda, cabisbaixo, babá. E do outro lado, o Flamengo, excursão para os Estados Unidos. De La Cruz. Vinha. Agora, Léo Ortiz, que é o garro do Flamengo, né? Ele tá sempre contratado, sempre vai lá e nunca aparece, né? Tal. E o Tite só ganhando peças, né? E com tempo para trabalhar. Imagina, o melhor treinador do Brasil. O time reserva jogando Carioca. Então, sabe? Então, é isso. Tá nadando de braçada, vai voar e tal. E até agora você não viu esse avião rubro-negro decolar. Você já queria que esse avião estivesse em pleno voo, sossegado, assim? Quantos jogos foi esse time principal do É a hora já. Então, aí que tá. Mas eu acho que ele já poderia estar jogando mais, Rodrigo. Porque Então, ele carrega o ano passado. Qual é a peça que mudou do ano passado? De La Cruz. De La Cruz. Saiu Everton Ribeiro, chegou De La Cruz. Eu acho que ele já deveria ter, por exemplo, o time do Flamengo hoje é um time que joga com a bola nos pés,
mas sem a bola tem problemas de intensidade, de marcação. Quando você tem Pulgar e Gerson e o De La Cruz que faz, ele está sempre fazendo essa... Mas essa intensidade já pode ser cobrada agora, sim? Lógico. 7 de fevereiro já? Pode, Por que o time do São Paulo consegue ser intenso na marcação? Quando perde a bola, o time do São Paulo é um dos times mais chatos que eu vi jogar. Perde a bola, pressiona o tempo todo, rouba, tenta roubar, velocidade e tal. O time do Flamengo, você não vê isso. E deveria. Porque você espera do time do Tite a modernidade do futebol. Perde, pressiona, movimentações automatizadas em relação a sem a bola. É muito... Por favor, não me entendam mal. O Fábio vai saber que eu estou falando. Não me entendam mal e vocês também, por favor. Para quem jogou bola, é o seguinte, é muito mais fácil você fazer os movimentos defensivos de marcação, perde, pressiona, do que fazer os movimentos com a bola nos pés. Porque a bola nos pés, você tem as referências dos teus jogadores e você tem a marcação adversária. Quando você perde a bola, você consegue marcar, você consegue dar o bote, você está próximo da bola, se não perder, você recua. Tem algumas coisas que são automáticas, que isso daí não depende de você estar com a bola. Você entendeu? Porque a bola, às vezes, você condiciona o teu posicionamento, as tuas tomadas de decisões, entendeu? A movimentação do cara da frente. Né? Porque se eu estiver numa parte do campo, hoje eles dividem, né? 14, 16, uma série de coisas lá. Se eu estiver numa zona aqui de campo, o Bubu vai fazer uma movimentação. Eu estou com a bola aqui, estou olhando o Bubu, ele não faz a movimentação, poxa, eu vou ter que criar outras oportunidades. Agora, eu perdi a bola, já é automático, perde a bola, quem está marcando pressiona. Entendeu? Então, assim, é muito mais rápido em termos de raciocínio e execução. Por isso que eu acho que esse Flamengo, ele precisava ter isso. Eu não sei se o Fábio tem essa impressão, ou vocês. Eu acho que o time do Flamengo, assim, acho que ele pode resolver a hora que ele quiser, pela qualidade que tem. Eu acho que falta um pouquinho mais sangue nos olhos, não sei se... Pode ser que eu esteja errado, mas... Esse time do Flamengo, tecnicamente, é muito bom. E isso até antes da chegada do Tite, né? Ele vai ser muito exigido. Eu acho que ano passado, William, o Flamengo, como teve aquela sequência de jogos importantes, a preparação foi feita de uma forma, né? Você se prepara, como o São Paulo, que nem o Zé falou, ele sabendo que tem um enfrentamento contra o Palmeiras, essa Supercopa, mesmo sendo um jogo único, você se prepara de uma outra forma, né? Você acelera um pouco o processo para que nessa final você esteja em condições de competir de verdade, porque você vai ser cobrado por aquele título. O Flamengo, por tudo que passou o ano passado, né, a sequência de jogos decisivos e as coisas não aconteceram, parece que o planejamento ele foi feito de uma outra forma, sabe? Então, assim, o Flamengo teve tempo de viajar para os Estados Unidos, sabe? Eu tive lá, né? Então, eu vi o pessoal se divertindo também, né? Então, assim, deu tempo dos caras treinarem, deu tempo dos caras se divertirem. E aí você olha para o Carioca, sabe que o Carioca para o Flamengo é uma preparação para Libertadores, para Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo sabe que jogando bem ou mal no início, o Flamengo vai se classificar para a reta final e ali os caras têm que estar nos cascos. A única observação que eu ia fazer do Flamengo, que eu acho que isso vai ser feito no decorrer do tempo, mas que chama atenção um pouco, é assim, para mim o meio-campo do Flamengo é o melhor meio-campo do Brasil, né? Você olha Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Só que nesses primeiros jogos, o que chama atenção, parece que o De La Cruz ele se movimenta muito mais do que o Arrascaeta, a intensidade diferente. Mas a ocupação de espaço parece que são as mesmas, assim, sabe? O De La Cruz ele busca um espaço que o Arrascaeta já está. E talvez por isso que o Arrascaeta seja reserva na seleção uruguaia, por exemplo. Exatamente. A movimentação é parecida. Então parece que o De La Cruz ele tem tanta intensidade que ele faz um movimento, ele percebe que o Arrascaeta está e ele sai para fazer outro. O Arrascaeta já não, ele já ocupa o espaço. Então isso é uma observação. Se o Tite quiser jogar com os dois, vai ter cada um ter o seu espaço, as movimentações estabelecidas. E eu acho que assim, o Gerson é o segundo homem de meio campo. Para você liberar mais esses dois da frente, você tem que ter uma recomposição. Eu acho que o Pulgar hoje é um cara mais sobrecarregado. Ele corre para dois. O Gerson ainda não conseguiu ocupar um espaço de criação que ele tem, lógico, mas já é meio que estabelecido para o De La Cruz hoje em dia. O Gerson tinha que marcar e criar. Hoje não precisa mais tanto. Ele precisa marcar um pouco mais, sustentar junto com o Pulgar e deixar o De La Cruz um pouco mais solto junto com o Arrascaeta. Mas eu acho que tudo isso, eu assim respeito demais o trabalho do Tite, a competência dele, eu acho que tudo isso é um processo. Eu acho que hoje está no tempo correto. O ano passado foi tudo atropelado. Hoje eu acho que o Flamengo tem esse tempo de condicionar a equipe, de preparar alguns movimentos para que na hora, nas retas, na hora importante, a final do Carioca, que para mim é importante, e Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, daí para frente, eu acho que o Flamengo vai estar muito mais bem condicionado, preparado fisicamente e taticamente. Você queria falar? Eu quero falar o seguinte, se o Flamengo perder hoje, ele está ameaçado de não se classificar no Carioca.
As pessoas, às vezes, a gente fica falando, estadual não vale nada, não vale nada. Um time como o Flamengo, ele tá no momento, hoje, agora, recorte, como diria Pedro Ivo. Pedro Escamoso? Pedro Escamoso. O Flamengo está em 6º lugar. O campeonato estadual, ainda eu acho que deve ser encurtado, mas ele é traiçoeiro, porque ele é curto. Então você tem o Fluminense disparado na frente com 14 invicto, é o melhor time. Ele não chega mais. Então o Flamengo não vai chegar no Fluminense. Não chega mais. Já comprometeu a questão do empate, né? Porque na semifinal do estadual do Rio, quem tem a melhor campanha joga pelo empate. Então pode ter um Fla-Flu que hoje é pau a pau, de campeão da Libertadores. Foi a última decisão, né? Tal. O Fluminense ganhou os últimos 2 títulos e tal. Possivelmente o Fluminense já vai chegar na reta final se o Flamengo encontrar com o Flamengo lá em vantagem, numa semifinal. 14 o Fluminense e o Flamengo? O Flamengo tem 9, ele tem um jogo a menos. O Flamengo, então, se pode ganhar ir a 12. hoje, ele já vai para segundo com um jogo a menos. Mas se ele perde, faz o lado mas com um jogo a menos. Por exemplo, tem um time, eu sei que eu gosto de laranja, eu já falei aqui brincando. Nova Iguaçu. O laranja mecânica. O Nova Iguaçu é uma sensação desse campeonato. O 9 do Nova Iguaçu é o Carlinhos, né? Que era da base do Corinthians. Carlinhos Van Basten, ele tá fazendo gol igual Van Basten. Entendeu? Carlinhos Van Basten. Então, a laranja mecânica do Carlinhos Van Basten pode se classificar e deixar o Flamengo fora. Então, por exemplo, o Flamengo ainda tem que enfrentar o Fluminense nessa fase de classificação. Aí você fala, é absurdo o Botafogo, com esse time de hoje, ganhar do Flamengo? Não é absurdo. Não é absurdo. Não é. É absurdo o Fluminense ganhar do Flamengo daqui a algumas rodadas? Também não é absurdo. Faltam só 5. Mas eu te faço uma pergunta. Então, eu faço outra aí pergunta. você imagina, se o Flamengo com esse absurdo. time todo do Tite não se classifica no Carioca... Mas eu te pergunto, é absurdo o Flamengo ganhar do Botafogo hoje? Não é. É absurdo ganhar do Fluminense? A pergunta era lá, o pra quem é Flamengo- mais importante pela tabela, é mais importante pro Flamengo. A conta é a seguinte, o Flamengo tem 9 pontos, o Fluminense tem 14. Disparou? Marromeno. Se o jogo a menos, se o Flamengo ganhar hoje, que não é absurdo, Mas a ele vai a preparação foi 12. para isso, né? Que o Fluminense Esse é competiu aqui e o Flamengo jogou foi com para o lá. Sub-20 3 rodadas. Não, mas você tem que Se avisar ele antes. ganhar o jogo que falta, Sim. Não é no mesmo. é tudo muito parelho. Eu falei da possibilidade do Corinthians entrar na zona do rebaixamento no Paulista, eu falei 2 semanas antes. Falei, olha, do jeito que tá indo, o Campeonato Paulista é traiçoeiro, é curto. Não, mas é uma verdade. Entendeu? Sim, mas ainda não Entendeu? acabou, né? Vai ter Fora Santos na Vila, vai ter Palmeiras da fora. Então o Corinthians que se cuide, porque se ele não abrir o olho, ele não se classifica, não vai pra Copa do Brasil, o bobear cai. O Flamengo não vai cair, não tem como cair no Carioca. Mas assim, esse time do Flamengo, se ele não vai pra semifinal do Carioca, aconteceu com o Botafogo. A gente tá falando do chamaria Flamengo e muita Botafogo. O ano passado o Botafogo, com o Luiz Castro, não se classificou, foi pra Taça Rio e até se arranjou jogando a Taça Rio, foi campeão o Botafogo. Pouca gente dá visibilidade hoje pra Taça Rio e o Botafogo entrou bem no Brasileiro. Mas isso não pode acontecer com o Flamengo. Não, mas o Flamengo Gugu, eu do acho Tite, que ele isso não fica tá- em não- quinto não lugar tá em no pauta, Carioca e cara. não Eu acho que joga. isso O não tá Flamengo, em questão, o Flamengo não por fala. objetivo, É. se você trabalha no Flamengo e eu sou o Tite, o Flamengo por objetivo tem que colocar semifinal em todas as competições. Claro que sim. No mínimo, semifinal. Final é consequência, né? Mas no mínimo semifinal. O Flamengo tem 2 jogadores por cada posição do meio para frente, que são 2 jogadores que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. É isso. sem dúvida. Sem dúvida. Você pegar o time reserva Tem. do Flamengo, o time reserva do Tem. Flamengo briga por título. Sim, então assim, a expectativa é chegaremos na semifinal. Isso é o que tem que ser trabalhado. Sabe aquela coisa que eles fazem a projeção financeiramente, né? Que, não sei, previsão, semifinal de Libertadores, não sei quantos milhões. O Flamengo tem que contabilizar isso aí. Sim. O Flamengo tem que colocar na conta, semifinal de Libertadores. Sim. Brasileiro briga por título até o fim. Título até o final. Entendeu? Tem que ser esse o espírito que você tem que Financeira e colocar. esportiva, né? Aliás, o tem que ser isso. Flamengo ganhou mais de 200 milhões de reais pelo brasileiro. O Palmeiras, que foi campeão brasileiro, ganhou, sei lá, 50 milhões a menos. Sim. Assim, saiu a lista, né, de o quanto cada clube do brasileiro ganhou. Tem uma participação pela... tem a questão de televisão, exposição e tem a classificação. Você imaginou que ficou em primeiro, né? O Palmeiras vai ganhar mais que o Flamengo, não. O Flamengo, mesmo assim, ganhou muito mais. Só uma que... pergunta Flamengo, agora que me Corinthians, fugiu aqui, deu branco. Palmeiras, eu Quantos acho. pontos tem o Botafogo mesmo? Botafogo tá com 11 pontos, ele é o vice-líder empatado com o Nova Iguaçu. O Madureira tem 10, Então. Boa Vista tem 10, Então. mas, por exemplo, o Volta O Redonda... Botafogo tem 3 clássicos para fazer ainda. O Botafogo Começar por hoje. Esse é o primeiro. A gente olha pro Flamengo, mas o Botafogo. E o Botafogo tem 3 clássicos. O Botafogo tá oscilando. De novo abriu um placar de 2-0 e tomou E empate. tomou empate. O Botafogo que perdeu pontos que podem fazer falta, entre aspas. Entendeu? Perdeu para times menores. Eu Nova não Iguaçu sei, não. empatou com os dois. Nova Iguaçu Você tá empatou colocando com o Flamengo e Botafogo. num cenário meio preocupante. O Flamengo, por exemplo, se vencer o Botafogo hoje, ele já passa o Botafogo. eu falei, Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. 2024 vou monetizar esse canal. 2024 é o ano.
Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar que você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é batista, porra. Entendeu?